Tem um chamado da repórter Ana Weber, que está acompanhando um caso de polícia que gerou muita curiosidade em São Paulo. Uma vítima que foi salva por um computador de um tiro durante um assalto na noite de ontem, na zona oeste da cidade de São Paulo. Ana, conta pra gente como é que foi esse caso. Bom dia para você. Bom dia, Pedro, e também todos os ouvintes do Jornal Gente. Eu estou aqui na Vila dos Remédios, zona oeste de São Paulo, onde ocorreu esse fato. Na verdade, ocorreu na terça-feira, só que só foi registrado na quarta-feira. Eu vou explicar aqui para as pessoas entenderem. Essa rua que a gente está posicionado nesse momento fica próximo à marginal do rio Tietê. Bem no início dela é um acesso que dá para a marginal. Então, muitos veículos vêm pela Ponte dos Remédios, acessam essa entrada e vêm para cá. E tem também uma ciclofaixa nesse ponto e que no horário de pico os motociclistas acabam utilizando para fugir um pouco do trânsito. Então esse homem estava trafegando nessa ciclofaixa, né? Só que ele estava de moto, quando um homem numa bicicleta tentou fechar a frente dele para roubar a motocicleta. Ele não teve sucesso. Quando ele estava se aproximando, andou mais uns 20, 30 metros, um grupo de mais ciclistas que veio de uma esquina aqui próxima, cercaram o homem, desligaram a moto e nesse momento ele sentiu um impacto nas costas que ele imaginou primeiro que tinha sido um tapa. Só que quando ele olhou para trás, ele viu que um dos criminosos estava com uma arma na mão e foi quando ele se deu conta que ele tinha levado um tiro nas costas, só que acabou não perfurando porque foi amortecido pelo computador. Nesse momento ele teve que descer da moto, os homens que estavam na bicicleta roubaram o capacete, a moto e também vasculharam a mochila. Só que eles não encontraram o computador porque ele estava num bolso que fica aquele bolso mais escondido que algumas mochilas têm, então não levaram esse computador que também ficou perfurado pela bala. E eles fugiram na direção dessa esquina que é indo em direção à marginal do rio Tietê, que também tem um acesso fácil ao município de Osasco, tanto que a moto foi encontrada algumas horas depois no bairro de Rochedale, também em Osasco, próximo a essa região. Esse motociclista que foi baleado, ele foi socorrido por um outro motociclista que presenciou toda a ação, colocou ele na garupa da moto e levou para um hospital de Osasco. Ele ficou internado durante um dia e na quarta-feira ele teve alta. Quando ele teve alta, ele foi até a delegacia, o 33DP, o distrito de Pirituba, e registrou essa ocorrência. A gente conversou com diversos comerciantes e moradores aqui da região que não quiseram se identificar, porque eles falam que é constante os assaltos aqui nesse trecho, principalmente de motociclistas, mas eles falaram que foi uma das primeiras vezes que eles ouviram relatos de homens em bicicletas assaltando motociclistas aqui na região. A gente está tentando também imagens de câmera de monitoramento para ver toda essa ação. E por conta desse fato que ocorreu na última terça-feira, a Polícia Militar reforçou o policiamento na região. Nesse momento a gente consegue ver pelo menos uma viatura parada e diversos policiais militares que estão aqui atuando na região para garantir um pouco mais de segurança. Mas fato é uma rua onde os motociclistas e também os motoristas precisam diminuir a velocidade para conseguir fazer esse acesso. Então acaba sendo um ponto muito estratégico para que os criminosos consigam cometer esse tipo de crime, porque diminui a velocidade e consegue fazer essa abordagem. A gente vai seguir aqui no local acompanhando qualquer atualização nesse caso, a gente volta aqui na programação. Obrigado a Ana Weber. Não é a primeira vez que a gente se depara com uma notícia como essa, né? Já teve caneta que salvou a vida de policial, capacete e nesse caso aí na vítima um computador, que não era a prova de bala, mas se tornou a prova de bala. Questões que às vezes a ciência consegue explicar, né, Thaís e Sônia? Às vezes nem a ciência consegue explicar, mas são fatos reais. É o famoso reais. Bateu na medalhinha, né, Pedro? Isso aí. E também não é a primeira vez, Pedro, que a gente dá esse tipo de notícia aqui da pessoa tomando tiro só porque estava portando alguma coisa que o ladrão queria. Foi o que aconteceu com o Vitor Medrado, que era o ciclista, professor de ciclismo, que foi morto a sangue frio. Primeiro mataram ele para depois roubar o celular e pela descrição que nos trouxe a Ana Weber nesse caso, foi muito parecido também, porque a vítima só percebeu que tinha tomado um tiro quando sentiu uma dor nas costas, no momento em que o tiro atingiu o laptop e não diretamente a pele e o corpo dele. Isso fez com que ele se salvasse. Daqui a pouco a gente ainda vai falar aqui mais sobre o caso do Vitor Medrado e a prisão do segundo envolvido no caso, aqui no Jornal Gente. No ar todos os dias, na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.